capítulo de número 8. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 8. Nós vamos ler todo o capítulo de número 8. Amém? Você nos acompanha com a leitura bíblica. Apocalipse, capítulo de número 8, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada no mar. E uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Quantos podem dizer amém? Podemos assentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos em uma série onde estamos falando sobre o livro do Apocalipse, e nós já verbalizamos aqui o capítulo de número 7, que foi o último texto que nós falamos e estudamos na semana passada. No capítulo de número 8, nós temos aqui o início das 7 trombetas e os 7 castigos que Deus enviará por toda a terra. E ele começa aqui no capítulo 8 falando acerca de que quando se abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Lembrando aos irmãos que os fatos aqui que serão descritos são fatos que irão acontecer. Vou repetir. Os fatos aqui que serão descritos são fatos que ainda ocorrerão. Ou seja, nada aqui já ocorreu na história. Apesar de existir alguns que acreditam que os fatos aqui narrados aconteceram de maneira isoladas em alguns lugares ao longo da história. E alguns desses são os preteristas que dizem que todo o Apocalipse ele já se cumpriu até o término dos 70 anos depois de Cristo, ou seja, aquele primeiro período dos 100 anos
da história da igreja, tudo isso aqui já se cumpriu. Existem outros também que afirmam que esses fatos aqui descritos todos são simbólicos. Existem alguns homens que pregam e dizem que tudo nesse texto aqui não passa de alegorias. E na verdade, um exemplo aqui, um exemplo bem básico, o sol se escurecendo, é que as pessoas diziam que elas não olhariam mais para Jesus, que é o sol da justiça. Outro exemplo aqui que eles vão alegorizar esse texto, outros vão dizer que as águas, ficando amargas, quer dizer que cada dia mais o evangelho seria corrompido e etc. Então muitas pessoas elas afirmam nesse texto que são alegorias ou símbolos que não dizem que há de acontecer essas coisas. Porém, meus irmãos, nós sabemos, nós que somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, nós acreditamos que esses textos aqui que falam desses juízos, eles ocorrerão no futuro. Eles não ocorreram ainda, mas ocorrerão. E ocorrerão num período que nós chamamos de grande tribulação. E esse período que nós chamamos de grande tribulação, que é nada mais e nada menos que o derramamento da ira de Deus sobre os homens, ela começará a acontecer logo após Jesus arrebatar a sua igreja. Então nós acreditamos que nenhuma dessas trombetas, elas tocaram. Pelo contrário, elas só irão começar a tocar quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Mas você pode me fazer uma pergunta e dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 51, que ao soar da última trombeta, é que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Gente, quando Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 15, não existia ainda o livro do Apocalipse. Paulo não estava se referindo à última trombeta do livro de Apocalipse. Por quê? Porque quando nós vemos a sétima trombeta tocando, não há arrebatamento descrito. Você pode observar, e quando você vai para a sétima trombeta, no capítulo de número 11 do Apocalipse, a partir do versículo 15, que diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se com seu rosto e adoraram a Deus, e diziam, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar galardão aos teus servos os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes, para destruíres os que destroem a terra. E abriu-se então o santuário de Deus, e que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e chuvas e granizos. Não há arrebatamento aqui descrito na sétima trombeta. Então a última trombeta que Paulo estava falando, eram trombetas que representavam o chofar. O chofar tinha vários toques de congregação. Então o que Paulo está falando é, quando o último toque de agregar os santos, agregar a reunião dos santos, aí Jesus arrebatará a sua igreja. Então, por isso que nós entendemos aqui claramente que essa última trombeta que Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 51, não é a trombeta do Apocalipse. Então nós entendemos aqui, irmãos, que nenhuma dessas trombetas, nenhuma delas tocaram. Elas tocarão quando a terra estiver passando pela grande tribulação. E nós cremos categoricamente, pela luz das Escrituras, que enquanto essas trombetas estiverem tocando, nós estaremos no céu, adorando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Então, meus irmãos, quando João vê o início desse toque dessa trombeta, observe que
no sétimo selo. Lembra dos 7 selos? Vamos lá? Quem lembra dos 7 selos? Você vai ver lá que o primeiro selo foi aberto, cavaleiro branco, anticristo, a sua ascensão. O segundo selo foi aberto, quem foi que apareceu? Um cavaleiro vermelho, representando as guerras. O quarto selo foi aberto, um cavaleiro preto, representando a fome. O quarto selo, o terceiro, né, cavaleiro preto. O quarto selo, o cavaleiro amarelo, que a morte e o inferno seguia. Aí quando você vê lá o quinto selo sendo aberto, as almas dos mártires da tribulação vão chegando ao céu. Quando abre-se o sétimo selo, há um terremoto, o sol tornou-se negro, como pano de saco feito de crina. Aí quando nós vamos observar que o sétimo selo foi aberto, diz a Bíblia que o céu ficou em silêncio. Por quê? Porque este céu em silêncio vai ser como se fosse uma reverência ao que virá a acontecer ao soar dessas trombetas. Ou seja, o juízo que vai vir vai ser muito sério. Então, quando abre-se o sétimo selo, existe uma linha, olha só, preste atenção para você entender isso aqui. Existe uma linha que ensina que todas as 7 trombetas estão no sétimo selo. E todas as taças acontecem de uma única vez na 7ª trombeta. Não há base para isso, gente. Por quê? Porque fica claro aqui que esses eventos acontecerão um depois do outro, como aconteceu lá no Egito, quando o Senhor feriu os egípcios de pragas. Então, houve um silêncio, por quê? Porque houve 7 anjos que estavam diante do Senhor, e foi dado para eles 7 trombetas. E o mais lindo disso é que veio outro anjo junto ao altar, e a Bíblia diz que ele oferece o incenso aromático lá no trono de Deus, lá no templo celestial, e a Bíblia diz que esses incensos se misturavam às orações dos santos e chegavam diante do Senhor. Então, aqui nesse texto nos mostra que as nossas orações, elas sobem diante de Deus como incenso suave às suas narinas. Deus está ouvindo o seu clamor. Eu vou repetir para ver se você dá um glória. Deus está ouvindo o seu clamor, e a sua oração é como incenso aromático às narinas de Deus. Deus ama sentir o cheiro agradável da tua oração. Então, o texto vai dizer, irmãos, que quando essas orações foram recebidas, esse anjo pegou incensário, acendeu no fogo do altar e atirou na terra. Ou seja, todos os juízos que ocorrerão durante a tribulação são juízos de Deus contra o mundo ímpio e contra tudo que fizeram aos seus santos, que já morreram, que já partiram, homens de Deus que partiram. Ou seja, as orações aqui vão ser jogadas na terra como juízo, como trovão, como vozes, como relâmpagos e como terremoto. Ou seja, Deus há de trazer juízo sobre a terra em resposta às orações dos seus servos em todo o mundo. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Ou seja, todas as orações que são direcionadas a Deus, vai chegar um dia que Deus vai retribuir, lavando, limpando, trazendo juízo sobre essa terra, para que os santos reinem sobre a terra por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Então é visto aqui no versículo de número 6, esses 7 anjos que tinham 7 trombetas e se preparavam para tocar. Eu vou lembrar de novo vocês. Esses acontecimentos ocorrerão na grande tribulação. Olha para esse irmão do seu lado, por gentileza, e diga assim para ele: todas essas trombetas... Não, pode ser melhor, você não jantou ainda não, vamos lá, vamos de novo. Diga: todas essas trombetas tocarão durante a grande tribulação. Então olha para esse irmão e diga assim para ele: então fique tranquilo, porque se você é salvo, se você é lavado pelo sangue de Jesus, isso aqui não é para você. Aleluia. Alguém dá glória a Deus por essa esperança maravilhosa? Amém? Então isso aqui não é, isso que eu vou falar agora não é para você. Isso aqui que eu vou falar agora vai ser para o mundo que vai ficar após o arrebatamento da igreja. Então vamos lá. A primeira trombeta, versículo de número 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo.
misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. A primeira trombeta que foi tocada, ela trará para a terra uma chuva de saraiva de fogo misturado com sangue, aonde vai queimar a terça parte das árvores, a terça parte das ervas, toda essa terça parte vai ser queimada debaixo desse primeiro juízo da primeira trombeta. Você pode me perguntar assim, pastor Janderson, isso vai acontecer de verdade? Será que isso aqui não é simbólico? Será que isso aqui não quer dizer alguma coisa que aconteceu na história? Será que Deus vai fazer isso ainda nessa terra? Eu quero te dizer uma coisa. Lá no Egito aconteceu isso ou não aconteceu? Pega aí a sua Bíblia comigo, por gentileza. Êxodo, capítulo de número 9, Shemot. Êxodo, capítulo de número 9, versículo 22 até o versículo 26. Lucas, pega o microfone aí, tu vai ler para mim aí, Lucas. Vai lá, me ajuda aí. Êxodo, capítulo 9, versículo 22 ao 26. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 9, versículo de número 22 até o 26. Pode ler, meu filho. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo e o que havia nos campos, tanto os homens como os animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Olha aí, no Egito, aconteceu literalmente, sim ou não? Sim ou não? Não queimou aí todas as árvores? E o texto diz que apenas a localidade de Gósen, onde estavam os hebreus, foi poupada. Todo o Egito passou por essa afronta, ou seja, por esse juízo, quando pedras de saraiva caíram sobre o Egito, literalmente. Eu quero dizer uma coisa para você, para essa geração ímpia, perversa, imoral, Deus tem um reservatório de saraiva de fogo, só para lançar sobre a cabeça dos homens ímpios. Irmão, lá no meu irmão tem um reservatório que inesgotável, porque tanta passagem bíblica fala de chuva de saraiva sobre os ímpios que a gente perde a conta. Quer ver um exemplo? Pega a sua Bíblia lá no livro de Salmos, vai lá. Salmos capítulo de número 11, vai lá comigo. Salmos de número 11, Salmo não tem capítulo, né? Salmos de número 11, versículo de número 6. Salmos de número 11, verso de número 6. Vai lá. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescentes, ventos ressecantes, e o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. O resto verão a sua face. Observe, irmãos, que esse texto deixa claro que Deus é justo. Diga comigo essa frase, diga assim comigo, Deus é justo. Olha para esse irmão do lado, diga assim para mim, diga assim para ele, Deus é justo. Então, se Deus é justo, você pode olhar e dizer assim, mas Deus é esse que vai lançar na cabeça dos homens, das árvores, das plantas, pedras de fogo que vai cair do céu. E ele fará isso porque ele é justo. Porque o homem ímpio não teme ao Senhor. Porque o homem ímpio profana o nome do Senhor. Porque ao longo da história, os homens sempre blasfemaram contra Deus. E o dia do pagamento vai chegar. Então, biblicamente falando, Deus lançará em cima dos ímpios brasas de fogo, ou por que não dizer granizos incandescentes, ou por que não dizer saraiva sobre a cabeça dos homens. E eu quero dizer para você que isso ocorrerá e queimará a terça parte das árvores. Irmãos, eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Por quê, meus irmãos? Porque o clima já não é agradável aqui
Vem para Manaus, você que está fora de Manaus, vem para Manaus para você ver o que é pegar 40 graus. No meio da floresta amazônica. Agora tu já pensou como não vai ser o clima dessa terra quando a terça parte das árvores forem queimadas? Quando uma terça parte das ervas verdes forem queimadas com essa chuva de granizo fervente com brasas de fogo. Irmãos, Deus lançou isso sobre o Egito, e o meu Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, ele não muda. Eu vou repetir, o meu Deus, ele não muda, ele continua o mesmo. Alguém crê no que eu estou pregando aqui essa noite? Então, claramente aqui, isso vai acontecer sobre os ímpios. Agora olha para esse irmão do teu lado e diga assim para ele: mas você, diga que é lavado, que é remido pelo sangue de Jesus. Diga, isso não vai acontecer contigo. Porque quando essa pedra cair do céu, fala, você vai estar no céu, adorando ao Senhor Jesus face a face, sentado naquela mesa, ceando junto com Ele, adorando ao Senhor, se encontrando com aqueles que já partiram com o Senhor. Nós estaremos no céu, mas ai daqueles que estiverem na terra diante desse juízo. Aleluia. Você não precisa ir muito longe não, mas você pode observar que já existe na história algumas chuvas de pedras que destruíram cidades. E isso vai acontecer durante a tribulação. Isso vai ocorrer, porque Deus fez isso com os egípcios, e Ele vai fazer isso contra os ímpios, porque Ele continua sendo o Senhor de toda a terra, Ele continua no controle, Ele continua sendo o juiz, Ele continua sendo o Senhor, e os seus juízos são verdadeiros. Não tem que questioná-lo e dizer, por que Deus vai fazer isso? Deus não é amor. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é aquele que contempla as obras dos ímpios, Ele vai puni-los, porque Deus é santo e estão profanando a sua santidade todos os dias. Aí temos a segunda trombeta aqui descrita. Acompanhem comigo, por gentileza, versículo de número 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de uma grande montanha em chamas foi atirada no mar. E uma terça parte do mar se transformou em sangue. E morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Eu vou ler junto o versículo 10, porque são parecidos. Olha aqui. E o terceiro anjo tocou a trombeta. E uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios. E sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é absinto, é amarga. E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, a segunda trombeta e a terceira trombeta vai tocar nas águas, no mar e nos rios de água doce. A primeira é como se fosse algo como uma grande montanha cai no mar, e as águas dos mares se transformarão em sangue. E uma estrela cairá do céu, chamada de absinto, de amarga, e vai cair sobre as fontes das águas, e elas ficarão amargas. E muitos vão morrer por conta dessas águas ficarem amargas. Irmãos, nós sabemos como a vida depende das águas. Aí você pode falar assim, pastor, isso aqui é simbólico, isso aqui não tem como acontecer, isso aqui é apenas uma alegoria. Não aconteceu no Egito? Quando o Senhor disse a Moisés, mandarão tocar com a sua vara nas águas do rio Nilo, para que as águas se transformem em sangue. Aconteceu ou não aconteceu? Vamos ler o texto? Abra aí. Êxodo capítulo de número 7. No versículo 19 até o versículo de número 21. Pode ler, filhão. 7, versículo 19 ao 21 de Êxodo. E disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios. E eles se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeiras e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas,
do Nilo, na presença de Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, os rios cheiravam tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Observe, aconteceu, não aconteceu isso aqui, irmãos? E que Deus é esse que não pode fazer de novo? E sabe o que me chama a atenção aqui na terceira trombeta? É que o texto fala que até as fontes das águas ficaram amargas. Ou seja, o que é a fonte das águas? É onde nasce o rio. Até ali está amargo. Os homens morrerão por conta das águas amargas. Agora vamos juntar os três primeiros juízos. A vegetação, a terça parte queimada. A erva verde, a sua terça parte queimada. O calor está intenso. Segundo, os mares em sangue. Os animais dos mares mortos por conta das águas. Terceiro, as fontes das águas doces amarga. O calor e a sede. Olha para esse irmão de novo aí, só para alegrar ele. Olha, diga assim, fica tranquilo. Porque nesse momento, você vai estar no céu. Isso aqui vai ser para os ímpios. Os poderosos vão chorar. Os ricos vão gemer. Aqueles prepotentes vão ter que se curvar. Vão ter que sentir as águas amargas. Porque diziam que não precisavam de Deus. Não precisavam dessa misericórdia. Zombavam dos servos do Senhor. Achando que o seu dinheiro podia lhe salvar. Mas infelizmente aqui, felizmente para os santos, mas infelizmente para eles vão nas fontes das águas, ou seja, não vai ter dinheiro que vai conseguir tirar poço artesiano com água boa para beber, porque até as fontes vai sair amarga. Tu quer ficar aqui nesse período? Hã? Quem quer subir no arrebatamento da igreja aí? Quem? A quarta trombeta, abra aí comigo, continue com a Bíblia aberta, versículo 12. Diz assim, 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e uma terça parte do dia também à noite ficasse sem luz. Então ouvir uma águia voando pelo meio do céu e dizendo com grande voz, ai, ai. 3 ai, ó. Ai, ai, ai. Dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Olha aqui, a quarta trombeta toca nos céus. Agora, a Bíblia diz que a terça parte fica escuro. Vamos juntar aqui os juízos. Saraiva. Queimou a vegetação. Os mares são tocados. Não há água doce. Há em alguns lugares que é a terça parte das águas apenas. Nas taças é que fica tudo sem água. Tá? Entenda aqui, olha aqui comigo. Na trombeta, a terça parte dos rios é afetada. Nas taças, todas as águas doces vão ser afetadas. Aqui é a terça parte, certo? Agora vem comigo aqui na quarta trombeta. Agora a terça parte do dia não brilha mais. E à noite, a terça parte dos luminares noturnos também não vão brilhar mais. Aqui em Manaus, você não tem noção, na cidade, como é importante a luz da lua. Eu lembro que eu fui pregar na costa do Ajaratuba. Lá onde a Carapanã, ela atravessa 2 calças jeans deitadas numa rede. Lá onde os irmãos cantam, solta o cabo, não, solta o cabo, não. Fui pregar no evento, aí eu estava com a minha família, aí eu pregando no evento. Quando terminou, aí você sabe, pregador terminou de pregar, é um abraço, um tira foto, né, tudo. Aí quando eu pisquei, cadê a família? Foi embora, me deixou. E era dentro de um ramal, tem onça no meio da floresta fechada. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou para casa? Aí estava uma noite de uma lua bem bonita. Eu só consegui chegar na casa porque a lua
estava muito boa, eu consegui enxergar todo o ramal, se tinha cobra, se tinha bicho, eu conseguia ver tudo, porque a luz da lua estava muito linda. Agora tu pensa comigo, a terça parte dessa luz cessando durante a noite e durante o dia. Não vai ser fácil não, viu gente? Mas nós louvamos a Deus, porque para a igreja, Deus nos destinou para a salvação. Aleluia. Quantos são gratos a Deus por essa graça maravilhosa. Agora é interessante aqui que, quando você fala de águia, pastor, claro, você vê os seres viventes, eles têm rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão e rosto de homem. Aqui está nos dizendo que haverá uma voz na eternidade, pode ser um ser vivente, e João está contando o que ele está vendo. Quem sabe o ser vivente que voava, ele só viu o rosto de águia. Ele está tentando descrever para você o que ele viu no céu. Tarefa difícil. E João vai dizer aqui que ele gritava, dizendo assim, ó, 3 ais. Diga assim comigo, 3 ais. Olha para o irmão do teu lado e fala assim, ó, haverá 3 ai. Agora esse ser, ele vai dizer assim, ó, ai dos que habitam sobre a terra. Irmãos, por conta dessas 3 últimas trombetas, esse ser estava dizendo assim, ó, ai dos que habitam na terra, porque ainda falta 3 trombetas, falta 3 juízos vir, 3 anjos ainda vão tocar. Então nós vamos falar agora sobre os 3 ais que vai vir sobre a raça humana durante a tribulação. Vem comigo, capítulo 9, abra aí. Antes de eu ir para o capítulo 9, até aqui, até a 4ª trombeta, há alguma pergunta aqui, irmãos, para vocês fazerem, ou quererem participar, ou falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar? Levanta a mão que o microfone está aqui, a gente participa, tá bom? Vamos lá. Graças a Deus a hora está passando devagar hoje. Ali, ó, vai lá, Lucas. Vai lá para o Patrick para mim, rapidinho. Vamos lá. A pergunta, pastor, só sobre o salmo que o senhor leu. Esse salmo foi de Davi, né? Sim. Ele leu como uma revelação do futuro, aquilo que ele escreveu, ou foi só uma conjectura pela consequência do pecado, ele explicando? A Bíblia diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. A palavra inspirada, ela é a junção de 2 palavras gregas, theos, ou theos, pneustos, soprada. Tudo que está na Bíblia foi soprado por Deus. Então, o que Davi escreveu é algo profético que somente o Espírito Santo poderia revelar para alguém. Então, ele escreveu um salmo inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que Deus derramaria sobre os ímpios uma chuva de saraiva e de granizo de fogo. Isso aqui é profético, isso aqui só o Espírito Santo pode revelar para alguém que viveu milhares e milhares de anos antes do que acontecesse, porque a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 46, versículo 10, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Eu digo as coisas que ainda não aconteceram antes que aconteça, porque eu sou o Senhor. Amém. Amém? E outra só uma colocação aqui no capítulo 8, versículo 13, na versão do King James, vai falar que é um anjo voando pelo meio do céu. Um anjo, né? É verdade. Existe tradução que vai dizer um anjo, por isso tem tradução que fala uma águia, né? Isso aí é questão de manuscritos, tá? Existem alguns manuscritos que aparece a palavra angelo, e outra tradução vai dizer uma águia, tá? Mas é questão porque o King James ela é baseada no texto Receptus, ou seja, os textos recebidos, os mais antigos. Tá? Aí eu estou aqui com a Nova Almeida, ela já é baseada nos textos massoréticos. A maioria dos manuscritos, até com os atuais, aí ela faz essa contrapartida. Tá? Mais alguém? Aqui. A Almeida fala águia também? Anjo. Porque eu estou com a Nova Almeida, ela é baseada nos massoréticos. Isso. Por isso que eu disse que era um ser espiritual, não era um animal, tá? Vamos lá, gente, mais alguém? Posso continuar? Eu não volto mais para essas
4 trombetas aqui, irmãos. Agora vamos para a quinta, para o primeiro ai. Primeiro ai, vamos lá. Não é o ai, né? O ai, é ai. Posso passar? Tem uma pergunta? O primeiro ai está no capítulo de número 9. Pega aí a Bíblia, deixa aberta comigo, capítulo 9 de Apocalipse. Esse ai aqui, irmãos, vamos ler que vocês vão já ver. Vamos começar do versículo 1, vamos lá. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que tinha caído do céu, sobre a terra. Outra, a Almeida vai dizer, uma estrela que desceu do céu, sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes permitido que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente as pessoas que não têm um selo de Deus na testa. Quem são aqueles que foram selados na terra, que serão selados na terra durante a grande tribulação? Os 144 mil. Vocês estão afiados demais. Então, olha a ordem. Vocês não tocarão na erva, nem nas árvores. Vocês vão tocar nos homens. E vai ser poupado somente quem? Aqueles que receberam o selo de Deus. Os 144 mil judeus selados. Nós falamos isso na aula passada. Foi isso? Amém? Quem estava aqui, que não assistiu, vai lá no YouTube, que está lá no YouTube. É o comercial, né? Vai lá no YouTube, que está lá no YouTube. Vamos lá. E também, não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem por quanto tempo? Durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. E também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então a gente recebe muitas perguntas assim, pastor, durante a grande tribulação não vai ter morte? É uma pergunta que sempre a gente recebe, né? Eu vou já lhe responder. Vamos começar do primeiro? No capítulo 9, se vê uma estrela que descia do céu com a chave do poço do abismo. No Apocalipse, a estrela quem é? Quem são as estrelas no livro de Apocalipse? Não lembram? Então vamos reler. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Leia aí, Lucas. 1, 20. Quem são estrelas no Apocalipse? Vamos lá. Não é os artistas gospel não, tá? Olha lá. Este é o ministério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são as estrelas? O que as estrelas simbolizam no Apocalipse? Anjos. Tá? Então nunca mais vocês vão esquecer. Quando você vê estrela no livro do Apocalipse, é símbolo de quê? De anjo. Então vamos fazer uma tradução mais do que contemporânea. Então foi visto que desceu do céu um anjo, que tinha uma chave do poço do abismo. Esse anjo está com a chave, até aqui diz assim, um anjo que caiu do céu, não é demônios aqui, porque uma chave tão importante dessa não está na mão de nenhum demônio. A Bíblia diz, eu sou aquele que tem uma chave da morte e do inferno. Então a chave do poço do abismo não está na mão de demônios. Esse anjo desceu do céu. E ele desce com uma função. Então o primeiro ai, o que é o primeiro ai, pastor, no Apocalipse? O primeiro ai é o quê? São seres angelicais caídos que serão soltos do poço do abismo. Quando você vai falar de poço do abismo, no grego, que é a palavra abissos, quer dizer o quê? É uma palavra conhecida de quem era do tempo de João, porque abissos
era usado para descrever o submundo aonde deuses desobedientes eram os aprisionados. Então, João usa a palavra abissos para explicar que existe anjos caídos que estão presos no poço do abismo e que serão soltos, alguns deles, só no dia do juízo e outros durante a grande tribulação. Então, o que é esse abismo, pastor? Era um lugar abaixo do Hades, aonde estava aprisionado alguns anjos. Aí você pode perguntar assim, pastor, por que Deus aprisionou esses anjos? Uma boa pergunta. E se Deus aprisionou, é porque Deus sabe a capacidade destruidora que tinha esses anjos. Então, se Deus prendeu eles, é uma finalidade, porque olha o que eles vão causar nos homens durante a tribulação. Então, abismo aqui é o lugar onde anjos estão aprisionados. Uma outra passagem bíblica chama o abismo de Tártaros, ou Tartarossas, ou Tártaros, que significa o que, pastor? O abismo. Quer um exemplo? Abra aí a Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Existem anjos que estão presos no Tártaros, e alguns deles serão soltos só durante a grande tribulação. Vai lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de seres reservados para o juízo. Olha aí, abismos tenebrosos. Só que a versão dele aparece a palavra prendeu-os no inferno, né? Não é isso? Existe alguma versão de algum irmão que aparece a palavra Tártaros? Eu acho que não, porque a única que aparece é a Bíblia de Jerusalém. A tua aparece, Jefferson? Ah, embaixo lá da NVI aparece lá embaixo a palavra Tártaros, né? No grego é a palavra Tártaros. Existe alguma versão aí que aparece a palavra Tártaros aí? Não, a Bíblia de Jerusalém católica traduz como foram presos no Tártaros. Então, olha o que o texto diz, que existem anjos que caíram e que desobedeceram e que estão aprisionados no poço do abismo. Certo? Lê de novo aí, Lucas, para a gente concluir. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Olha só, existem alguns desses anjos que são reservados para o juízo final. Amém? Tem anjos lá que não vão ser soltos na tribulação, que não vão mais sair de lá, que vão ser diretamente voltados para o juízo final e lago de fogo. Amém? Então entenda algo aqui, irmãos. Esse abismo aonde anjos estão presos também é testificado por Judas, versículo 6. Vai lá, lê para mim. Judas, versículo de número 6. Judas só tem um capítulo, né? Então versículo 6 fala desse abismo aonde anjos estão aprisionados. Vai lá. E quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Olha aí, existem anjos que também desobedeceram e que estão aprisionados até o dia do juízo. Pastor, os demônios estão presos? Não. Tá? A Bíblia diz que a nossa luta, Efésios capítulo 6, versículo 11, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esses anjos aí descritos são uma categoria que Deus, pela sua infinita sabedoria, decidiu prendê-los. Qual o propósito, pastor? Deus não vai soltar alguns deles até o juízo final, só para lançar no lago de fogo. Agora, olha só, como esses anjos devem ter um poderio até maior do que Lúcifer. Ninguém sabe. Ninguém sabe por que Deus aprisionou. Ninguém sabe por que Deus deixou lá preso. Se Deus colocou, é porque existe um propósito de Deus para eles. Agora, sabe o que me chama a atenção? Esse poço do abismo tem demônio que tem muito medo desse lugar. Quer ver? Lê para mim aí, Lucas capítulo 8, versículo 31.
Porque quando Jesus foi expulsar aquele demônio de Gadara, e que o demônio diz assim: não me lances no abismo. Porque aquele demônio sabia que aquele Cristo que estava falando com ele era o Deus Todo-Poderoso que tinha poder de colocar eles presos no poço do abismo, um lugar onde anjos estão que nunca mais vão sair de lá. Esse texto é tremendo para falar da glória do Messias. Não me atormentes antes do tempo e não me lances no abismo. Olha o que ele está falando assim, ó, tu és o próprio Filho de Deus, tu és tão divino, porque basta uma palavra que eu vou ter que ser preso no poço do abismo e só vou sair naquele grande dia. Você entende essa palavra, irmãos? Leia aí, vamos lá, leia para mim, Lucas 8, 31. Imploravam-lhe que não mandasse para o abismo. Olha aí, e imploravam para que não mandasse para o abismo. Os demônios sabiam quem estava diante dele. Por isso, quando Jesus chegou, eles se prostraram. Porque quem estava ali diante dele é aquele que é, aquele que era, é aquele que há de vir. Então esse poço do abismo, o primeiro ai não é o ai, tá? Primeiro ai, o anjo abrirá o poço do abismo. E vai sair de lá quem? Uma fumaça de seres espirituais. E o texto diz que a ordem desse exército é: não mexam nas ervas verdes. Não mexam com as árvores. Só toquem nos homens. Olha que texto assustador. A gente nem vai dormir de noite hoje com medo. Mas não é para você não, tá? Isso aqui é para os ímpios. Você vai estar na glória com Jesus. E olha a ordem. De tão somente tocar onde nas pessoas que não têm o selo de Deus. Oh, glória. Ah, não, vou ler isso aqui. Isso aqui é muito lindo, irmão. Olha aqui, ó. Foi-lhe dado que não causasse dano nem a erva, nem a coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Olha Deus falando: vocês mexam com as árvores, não mexam com as árvores, não mexam com a plantação, você vai tocar nos homens, mas olha só, não mexam. Olha, Deus é tão poderoso que até os anjos que vão ser soltos do poço do abismo estão debaixo da ordenança do nosso Deus, que vai dizer para ele: você não vai tocar naqueles que eu marquei na testa, não mexa com os meus 144 mil, não mexa com aqueles que eu reservei das tribos de Israel. Ou seja, esses anjos são poderosos? São, mas mais poderoso é o Todo-Poderoso que manda neles. Então, pensa comigo uma coisa, irmão. Tem gente que pensa que Deus ele luta com o diabo e fica ganhando nos 49 do segundo tempo. Tem gente que pensa que o diabo, tem gente que pensa que tudo é o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Tem gente que falta só adorar o diabo. Porque o diabo é poderoso, porque o diabo... Irmão, Deus não tem inimigo. Eu vou repetir isso aqui. Deus não tem inimigo. O diabo não é adversário de Deus. O diabo é o nosso adversário. Porque o diabo não pode fazer nada contra o Todo-Poderoso. Até para mexer com Jó, o diabo teve que pedir permissão de Deus. Deus não tem inimigo. Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vai lá, anjo, abre o poço e avisa para aquele exército ali, para não mexer nos meus 144 mil que eu selei na terra. Não mexa com ele. Eu vou trazer só uma aplicação para você, irmão. O teu Deus é tão glorioso que o diabo não toca naqueles que são nascidos de Deus. Aleluia. Olha para esse irmão do lado, diga assim para ele: o diabo não pode tocar em você. Diga: porque Deus não deixa. Você é selado com o Espírito Santo. Aleluia. Agora aqui, grande tribulação. O diabo, esses seres espirituais não vão poder tocar nos 144 mil judeus. Que são aqueles que Deus vai selar durante a grande tribulação. Não é a igreja aqui não, irmão, tá? A igreja já está na glória com Jesus, cantando o hino da vitória, exaltando ao Senhor. Agora, observe qual é o castigo desse primeiro ai. Esses seres espirituais aqui são comparados a escorpiões. Alguém que já foi ferrado por um escorpião? Alguém aqui já sofreu alguma picada de escorpião? Alguém? Leva o microfone lá para o Herbert para mim. Quero só que ele me diga como é que foi, como é que dói, como é que acontece. Eu estou investindo no material de filmagem, o pessoal de casa vê os irmãos aqui, está só com uma câmera por enquanto. Tá? Vai lá, diga lá, Herbert.
Pastor Jantos pregou, eu levei uma ferrada no meu pé uma vez no interior, olha, e só foi o tempo de correr para a Vila de Balbina e chegar lá e tomar a injeção para dor, olha. E Dói? 24 horas, olha. Dói muito? Demais. Como é que é a dor? É um negócio que não é muito explicável, não. Olha. Escorpião preto. Tem o preto. Agora, já que você me contou isso aqui, eu vou só preto e marrom. Eu vou só dizer para você aqui o que vai acontecer com esses homens que serão tocados por esses espíritos. Olha o que diz o texto. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentasse durante 5 meses. Não vai ter antídoto. Não vai ter remédio. Não vão achar cura. Quantos anos demorou para achar cura para a Covid-19? 1 ano e pouco, não foi? Para poder começar a vacinar, foi 1 ano, né? Foi 1 ano mais ou menos, foi? Quem me confirma aí? Ou menos de 1 ano? Menos de 1 ano? Quanto? Quase, começou a primeira brasileira que vacinou, foi depois. 1 ano. Irmãos, 5 meses, ninguém vai achar o antídoto para essa dor. Não vai ter como. E outra coisa, irmãos, olha aqui para mim. E eles não vão conseguir morrer. Eles vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Durante 5 meses, eles vão procurar um jeito para morrer e não vão conseguir. Pelo tormento das dores causadas por esses seres. Vai brincando de ser crente. Vai brincando de igreja. Não dá para ouvir, leva lá, porque senão o pessoal de casa não ouve. Pega o microfone e chega aí. Vamos lá, rapidinho. Tangueira é que nem os escorpiões. Ela ferra. A tucandeira, né? Ela ferra, dá febre, dá dor no corpo todinho, cria a lâmina, cria dor no seu corpo que você não suporta. Avalie os escorpiões, é a mesma coisa. Olha só, eu vou explicar para vocês uma coisa, irmãos. Isso aqui não é que vai vir voando escorpião literalmente sobre a terra e o pessoal vai ver, lá vem o escorpião, se esconde, pelo amor de Deus. Não é isso. São seres espirituais. O que os homens vão sentir vai ser as dores. Mas eles não saberão de onde essas dores estão vindo. É como se fosse uma nova doença. Como se fosse uma dor insuportável. Ninguém sabe como vai ser essas dores. Mas 5 meses não vão morrer, vão vegetar. Vão sentir dores. E a morte vai fugir deles. Olha o versículo 10. E tinham ainda cauda como de escorpiões e um ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Ou seja, Deus não vai dizer assim, fala para eles poupar os meus 144 mil e não mexer nas plantas nem nas vegetações. E outra, eu vou dar um tempo para eles mexerem. Eles só vão tocar nos homens por 5 meses. Não vai passar disso. E este exército, ele vai obedecer essa ordem. Agora entenda algo, irmãos. Eles vão explicar que lá no abismo existe um chefe, que é chamado de Abaddon, e em grego Apolion. Aí o versículo de número 12 diz assim, esse é o primeiro ai. Olha aqui para mim, para a gente concluir. 9:5. Em nome de Jesus, cuidado, vigie. Porque se você ficar nessa terra, se você fizer parte do time do anticristo, se você negar Cristo e ser marcado, você vai ser sujeito a esse tormento. Mas se você lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, antes disso tudo, o Senhor vai levar a sua igreja amada, glorificada, adornada, para o seu encontro nos ares. Eu vou concluir. Esse é o primeiro ai. Aí você fala assim para mim, pastor, qual é o segundo ai? Olha o versículo de número 13. O 6º anjo tocou a trombeta.
E vi e uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, mesmo que tenha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Ou seja, existem anjos aprisionados no poço do abismo. Agora o texto nos mostra que existem alguns 4 anjos presos no rio Eufrates. E olha o que diz o texto: então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele dia. Olha só que texto interessante. Estavam preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano. Está tudo marcado no calendário de Deus. Vou repetir isso aqui. Está tudo marcado no calendário de Deus. Para que matasse, acabou os 5 meses, agora completa, ó. Para que matasse a 1/3 parte da humanidade. Você acha que é brincadeira? Hã? E o número desse exército são de 200 milhões de seres espirituais, que vão afetar os homens e vão morrer de fogo, fumaça e enxofre que vai sair da boca desses seres. E me escute: por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Aí você pensa assim comigo: pastor, então vai ser uma época de grande arrependimento, né? As pessoas vão dizer: eu quero Jesus, eu quero me arrepender, eu quero voltar para Jesus. Não, não vai acontecer isso. Não é isso que vai acontecer. O coração do homem sem Deus é tão duro que não haverá arrependimento de suas obras. É que nem alguém pensa que se abrir a porta do inferno, as almas vão se arrepender. Não vai. Se abrisse a porta do inferno agora, elas vão dizer: Jesus, sai daqui e fecha, porque nós te odiamos. E eu vou lhe provar isso na Bíblia. Eles estão debaixo de tormentos e eles não se arrependem. Olha o versículo de número 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode ver, nem pode ouvir, nem pode andar. E também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus frutos, nem dos seus furtos. Os homens não se arrependerão, mesmo debaixo de ira, mesmo debaixo de tormento, mesmo debaixo do juízo de Deus. O homem ímpio, ele não se arrependerá. Alguém entende o que eu estou dizendo essa noite? Aleluia. Os homens ímpios jamais vão reconhecer Cristo. Os homens ímpios jamais vão reconhecer o Senhor, a não ser que o Espírito Santo toque no coração, trazendo a regeneração. Se o Espírito Santo não convencer o homem blasfema contra Deus. Quer ver outro exemplo? Eu vou só adiantar, não vamos chegar lá, mas abre aí a sua Bíblia, Apocalipse 16, no versículo de número 21. Olha para você ver como o homem ímpio não se arrepende. Sem o Espírito Santo não vai. Olha o que diz. 16, 21. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedra, se arrependeram? Oh, Senhor, me perdoe. Não. Ó, as pessoas blasfemavam contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. O homem sem Deus, sem o Espírito Santo, nunca ele vai reconhecer. Agora levante a mão para o céu e exalte a Deus, porque o Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo tirou o coração de pedra de você, lhe deu um coração de carne. O Espírito Santo rompeu a dureza do teu coração, te convenceu, te salvou. É por isso que você está aqui, porque o doce Espírito Santo trabalha no teu coração. Porque se não fosse o Espírito Santo, você nunca iria reconhecer Deus. Nunca. Aleluia. Aleluia. Isso vai vir sobre os homens. Isso vai vir sobre essa geração. Se eu espero Jesus hoje, espere todos os dias como se Cristo voltasse hoje.
porque não é brincadeira o que vai vir sobre essa terra. Os homens vão sentir dores, o juízo vai vir. Isso aqui está perto de acontecer. Isso aqui não é história de carochinha. Isso aqui é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Eu espero o arrebatamento da igreja. Quem espera comigo? Quem espera comigo? Eu aguardo o arrebatamento da igreja. Alguém está comigo nesse culto? Aleluia. Só o Espírito de Deus é que pode convencer o homem. Aleluia. O homem de coração duro, ele nunca vai reconhecer. Eles vão blasfemar de Deus. Alguma pergunta para a gente concluir? Vamos lá? Rapidinho. 9h15, passa muito rápido. Vamos lá. É só para saber se essa parte que fala que eles vão procurar a morte e a morte fugirá deles. É literal mesmo? Tipo, eles vão, por exemplo, tentar se matar, se suicidar, e aí não vão conseguir, não vão morrer mesmo se jogando, enfim. Acredito que por conta das dores, fraqueza, não vai ter como nem tentar tirar sua própria vida. Algo vai acontecer com eles que eles não terão força nem para tirar a própria vida. Não haverá condições físicas nem para tentar tirar sua própria vida. Talvez essas dores vai deixar as pessoas acamadas, as pessoas jogadas pelas ruas, jogadas dentro do quarto. Não vai conseguir nem amarrar uma corda no pescoço, não vai conseguir nem caminhar até um precipício para se jogar. A morte vai fugir dele. Esse dia gira de juízo, é o primeiro ai. Microfone, não tem como falar sem por causa da câmera, vai lá. Sobre os 5 meses, no nosso calendário mesmo de hoje, os 30 dias, um mês, ou quando foi dada a revelação, era outro calendário? Era um outro calendário, né? Mas como a profecia ela é exata para os nossos dias, se voltar hoje, vai contar os nossos meses, não os meses do passado. Tá? Então, eu acredito que pela revelação, como Deus não erra no que Ele fala, essa cronologia de 5 meses aí é que vai acontecer esse flagelo. Tá? O primeiro ai. Amém? Mais alguém? Bota o microfone da pastorinha lá. Aconteceu, vai acontecer ainda. Isso aqui vai acontecer durante a grande tribulação. Não aconteceu ainda porque a igreja ainda está na terra. Isso só vai acontecer depois que Jesus arrebatar a sua igreja na glória. Eu estou profetizando isso na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai arrebatar a igreja e você vai fazer parte desse arrebatamento. E eu pensei que o glória a Deus ia ser melhor, irmão. Eu vou repetir, você faz parte do arrebatamento da igreja. Aleluia. Mais alguém? Isso aqui é mensagem para crente se converter, irmão. Um talento equivale a 35 quilos a 52 quilos. Então a pedrinha vai ser pesada demais. Olha aqui, pastor. Aqui fala sobre os granitos, mas assim, ó. Sobre os homens cairão do céu um peso de talento. Peso de um talento. Talento. E o homem não se arrepende da blasfêmia de Deus ainda. Isso. Um talento equivale a 35 quilos até 52 quilos. Tá? Bem levinho, né? Bem levinho. Bem levinho. Tá? Amém, meus irmãos? Quarta-feira que vem a continuação. Amém? Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Como é que você chegou aqui essa noite? Como é que você chegou aqui nesse culto? Hoje é a noite que Deus preparou para conserto, para arrependimento, para se prepararmos, para lavarmos as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Porque Deus não te destinou para a ira, mas para a salvação.
Você faz parte do exército de Cristo. Você faz parte daqueles que serão arrebatados. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Aleluia. Oh, glória. Feche os teus olhos agora. Você que está em casa também, faça uma oração. Apresente a sua vida ao Senhor. Limpe-se. Santifique-se mais. Ó Pai, perdoa-nos. Ó Pai, perdoa-nos. Aleluia. Ore, 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 ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Vai chegar a hora do arrebatamento da igreja. Vai chegar a hora do arrebatamento da igreja. Aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia. Quem sabe canta. Que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Cante, cante. Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo? Tem que ser ressuscitado o círculo. E a Deus tanto orava, as irmãs que cantavam, elas tanto foi embora pra Sião. Cante, cante. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Os desviados, depois desse grande acontecimento, o dia é hoje. Muitos crentes desviados vão voltar, procurando um irmão para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo